A nossa aula de hoje é sobre distância entre dois pontos. Então, dados dois pontos, A de coordenadas x do ponto A e y do ponto A e B de coordenadas x e y do plano cartesiano, a distância entre eles é a medida do segmento AB. Então, vamos voltar na nossa ideia de plano cartesiano, então coordenadas cartesianas, eixo x e eixo y. Dado um ponto A, esse ponto tem o valor dele no eixo x, que é a abscissa, e no eixo y, que é a ordenada. E o ponto B tem também o seu valor para a abscissa e para a ordenada. Sempre que for pedido para você calcular a distância entre esses dois pontos, nós estamos interessados em saber o comprimento desse segmento, do segmento AB. Note que esse segmento aqui, para a gente determinar essa distância, nós podemos utilizar o seguinte. Se eu for medir esse comprimento aqui, aqui seria o x do ponto B menos o x do ponto A. Seria essa distância aqui. E essa distância aqui na vertical seria o y do ponto B menos o y do ponto A. Quando eu faço isso, eu tenho um triângulo retângulo. Então, calcular a distância entre dois pontos nada mais é do que aplicar o teorema de Pitágoras. Só que aqui a gente já vai fazer de uma forma direta. O que seria o teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, aqui a gente já vai fazer direto. Como essa distância seria a hipotenusa, essa hipotenusa ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados desses catetos. Então, aqui está a nossa fórmula. A distância entre dois pontos é a raiz quadrada entre a diferença da coordenada x do ponto B com o x do ponto A ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y do ponto B e do ponto A também ao quadrado. Então, aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado para calcular essa distância entre esses dois pontos. Se você trocar a ordem, não tem problema. Se você fizer o x do ponto A menos o x do ponto B e aqui também o y do ponto A menos o y do ponto B, como está ao quadrado, vai dar o mesmo resultado no final. Então, olha só os nossos exemplos. Primeiro, determine a distância entre os pontos A de coordenada 1, 2 e B, menos 1 e 6. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a nossa fórmula. Distância do ponto A até o ponto B vai ficar raiz quadrada. Então, aqui eu vou pegar na ordem. Aqui eu vou pegar o x do ponto A menos o x do ponto B. Posso fazer ao contrário, o x do ponto B menos o x do ponto A, tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui, 1 menos menos 1. Então, 1 menos menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado. Menos com menos fica mais. Então, 1 mais 1, 2 ao quadrado. E 2 menos 6, menos 4 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, eu vou ter menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado vai ficar positivo, então vai ficar 4 mais 16, ou seja, raiz quadrada de 20. Como raiz quadrada de 20 não é exata, a gente utiliza aquele processo de decomposição em fatores primos para simplificar essa raiz. Então, 20 dividido por 2, 10, 10 dividido por 2, 5, 5 dividido por 5, 1. Então, como é raiz quadrada, agrupando esses 2, vai ficar fora da raiz. Então, isso daqui é equivalente a 2 raiz de 5. Então, a distância entre esses dois pontos, 2 raiz de 5. Próximo exemplo, mesma coisa. Determinar a distância entre os pontos A, menos 2 e 1, B, 2 e 4. Então, vou de novo aplicar minha fórmula. Distância entre o ponto A e B. Então, vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada menos a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada menos a segunda coordenada ao quadrado. De novo, menos 2, que é do ponto, menos esse 2 aqui. Então, por isso que ficou menos 2, menos 2. E aqui, 1 menos 4. Como aqui não tem sinal nenhum, por isso que ficou menos, ao quadrado. Menos 2 com menos 2, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Como é ao quadrado, fica positivo. Então, 16 mais 9. 16 mais 9, 25.
Nesse caso, tem raiz exata. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a distância entre esses dois pontos é 5. Uma outra situação que também pode ocorrer é esta. Em um sistema de coordenadas cartesianas, a distância entre os pontos A, 1, 2 e B, x5 é 5. Determine os possíveis valores de x. Então, veja que aqui eu já tenho qual é a distância entre os pontos. Eu quero saber o valor da abscissa desse ponto B. Como ele fala que os possíveis valores, nessa situação eu vou encontrar dois valores distintos para o x. Então, olha só como que eu vou fazer. Eu já sei que a distância entre esses dois pontos, eu posso usar a fórmula. Então, como que vai ficar? Eu vou pegar do ponto B para o ponto A. Então, eu vou fazer raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais 5 menos 2 ao quadrado. Então, estou aplicando a minha fórmula. Nesse daqui, eu estou fazendo do ponto B para o ponto A. Mas se eu fizesse do ponto A para o ponto B, daria na mesma. Então, x menos 1 ao quadrado mais 5 menos 2 ao quadrado. E eu já sei que essa distância é igual a 5. Então, eu vou colocar aqui o resultado que eu já sei que tem que dar, o igual a 5. Quando acontece isso daqui, para eu não trabalhar com essa raiz quadrada, eu posso elevar os dois lados da minha equação ao quadrado. Então, esse lado aqui elevando ao quadrado vai cancelar com a raiz, e esse lado aqui vai ficar 5 ao quadrado. Então, estou elevando os dois lados da minha igualdade ao quadrado. Aqui vai sobrar o que está dentro da raiz. Aqui eu já resolvi, 5 menos 2, 3, e deixei o 3 ao quadrado. E aqui, elevando também esse lado da igualdade ao quadrado, fica 5 ao quadrado. Aqui eu vou ter um produto notável, então vou ter que desenvolver esse produto notável. X menos 1 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 9, que é o resultado desse 3 ao quadrado, igual a 25. Então, reescrevi aqui essa minha equação. Como apareceu o x ao quadrado, é uma equação do segundo grau. O 25 que está depois, eu vou passar antes do igual com o sinal de menos para deixar a equação na forma reduzida. Então, x ao quadrado menos 2x, 1 mais 9, 10, menos 25, menos 15. Então, vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Calculando delta, delta é igual a b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 15. Menos 2 ao quadrado, 4, menos com menos mais, 4 vezes 15, 60. 4 mais 60, 64. Para achar o valor do x, usando a nossa outra fórmula, menos b, então menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 64, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1. Menos com menos mais, então isso daqui vai ficar 2, mais ou menos 8, dividido por 2. Primeira solução, 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Segunda solução, 2 menos 8, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, esses são os possíveis valores para o x. Se o exercício pedir alguma coisa mais específica, como por exemplo, sabendo que o ponto pertence ao primeiro quadrante. Então, se o ponto pertence ao primeiro quadrante, a abscissa tem que ser positiva. Então, daí eu só iria considerar o x igual a 5. Então, são algumas variantes desse tipo de situação. Um bom estudo a todos.